Saudações tricolores, que alegria, estamos juntos mais uma vez para levar a história do nosso grande Fluminense, do nosso enorme Fluminense, com ídolos, com jogadores que honraram essa camisa tricolor. E é muito legal. Hoje um convidado especialíssimo, com muitas histórias para contar, envergou a camisa número 6 de grandes jogadores e ele foi um dos grandes que vestiram essa camisa. E o programa Que Delícia, sempre mostrando para você, que é mais novo, da importância da nossa história, da importância do Fluminense na história do futebol brasileiro. A história começa nas Laranjeiras. O Fluminense é grande como os outros? Não, o Fluminense é enorme. Nós somos tricolores, todos somos tricolores. Bom, já falei demais na abertura, eu queria convidar, não, eu vou chamar meu irmão, meu amigo Cláudio Cotti, co-apresentador do Que Delícia, para falar um pouquinho mais desse nosso convidado. Hein, Cláudio? Saudações tricolores. Saudações tricolores, Mazela, torcedor tricolor ligado, plugado, conectado aqui no Que Delícia! Que maravilha, que espetáculo. Olha, Mazela, nosso convidado de hoje é um dos maiores laterais esquerdos que passaram pelo Fluminense. Campeão estadual, vestiu com muita raça, honrou a camisa tricolor e tem muita história para contar. Ele jogou do lado de um monte de craque e ele era um craque. Depois do Branco para cá, foi o cara que realmente fez história na lateral esquerda do Fluminense, Mazela. E antes de colocarmos ele, deixa eu apresentar outro co-apresentador do programa, nosso querido Odair Júnior, radialista, jornalista, um dos grandes locutores de rádio tricolor de 4 costados, como diriam alguns. Mas, Odair, que tal o nosso convidado de hoje, hein, Odair? Forte abraço, Mazela, amigos do Que Delícia. É verdade, passaram por lá grandes laterais esquerdos, dentre eles Marinho Chagas, Rubens Galax, Cláudio Ibrahim Vaz Leal Branco, Eduardo e ele, em 95. E uma das perguntas que depois vou fazer durante o Que Delícia, a ele, foi um jogo contra o Vasco. Não sei se ele cruzou ou se ele chutou e cobriu o Carlos Germano naquela vitória épica de virada contra o Vasco, 3-2, Mazela. Bom, então já falamos tudo, bota no ar. Carlos Augusto José de Lira, o nosso Lira, nosso lateral esquerdo. Cadê ele, Claudinho? Todo mundo na tela. Olha ele aí, carequinha. Eu tô quase chegando lá. Não sei se ele tá careca por raspar ou cabelo branco. E aí, Lira, que prazer ter você aqui no Que Delícia. Não sei se a apresentação foi da sua altura. Só lembrando, tivemos Altair, se voltarmos mais, grandes laterais esquerdos da história do Fluminense. É um prazer muito grande aqui no Que Delícia, um programa que recebe os jogadores que enalteceram, engrandeceram a nossa camisa, Lira. Boa tarde, Mazela. Obrigado aí pelo convite. Sempre bom voltar a falar com você. O Odair aí também. O nosso outro parceiro aí também, Cláudio. Grande abraço aí a vocês. Muito feliz de poder você já ter falado, né, de grandes laterais aí, grandes jogadores que atuaram, né, nessa lateral esquerda, e é uma honra para mim ouvir isso de vocês aí. Eu fico muito feliz e realmente essa camisa aí vestiu muito bem, e eu fiquei muito à vontade, né, de ter colocado essas 6 aí nas costas e ter feito o melhor, né, que eu pude pelo Fluminense. Então, saudações tricolores aí. Alegria muito grande aí estar conversando com vocês. Pô, que legal. Carlos Augusto José de Lira nasceu em 2 de abril de 1966, 55 anos. Aliás, no sábado, na sexta-feira, foi aniversário dele. Mais um aniversário do nosso querido Lira. Jogou no Fluminense de 92 a 95. Chegou a ser convocado para a Seleção Brasileira, jogando pelo Goiás, que não é fácil não. Ser convocado pelo Fluminense, por outros é mole. Mas pelo Goiás, né, conseguiu chegar na Seleção Brasileira e foi um dos destaques no Flu, nesses anos que ficou lá, sempre jogando e honrando a camisa tricolor. Cláudio, eu começo com você, tocar a bola nesse Que Delícia, esse papo, essa conversa, essa história para os amigos tricolores. Bom, antes de mais nada, é uma satisfação receber o Lira, né, cara? Um grande ídolo que eu tenho no futebol, o cara que realmente se dedicou demais ao nosso clube. Obrigado aí, Lira, pela sua participação, por estar aí cedendo seu precioso tempo pra gente aqui e para também conversar, bater um bate-papo sadio aqui com o nosso torcedor do Fluminense. Ô, Lira, eu vou começar fazendo a seguinte pergunta.
O grupo de 95 do Fluminense, campeão estadual, ele é visto pelos torcedores como um dos grupos mais coesos da história do Fluminense, embora tenha sido o grupo que menos tempo ficou. Não foi um grupo igual de 83, 84, 85, que perdurou mais tempo, mas era um grupo que passava para o torcedor ser um grupo muito unido. Eu queria que você contasse um pouco do dia a dia desse grupo, das brincadeiras e da importância do Renato Gaúcho nesse grupo. Olha, Cláudio, na verdade, eu tive a oportunidade de, quando eu cheguei no Fluminense em 92, de ter participado, estava lá o Bobô, né, o lateral esquerdo, Zé Teodoro. Então, foi mudando, né? Foram os jogadores, alguns jogadores chegando, outros indo embora, e tive a oportunidade nesse tempo, até chegar a 95, de ter passado ali vários jogadores, vários atletas diferentes. E realmente, em 95, foi um grupo realmente fera, um grupo que eu nunca tinha estado assim num grupo como eu peguei esse de 95, né? Foram pegando, vou dizer, alguns jogadores que eram estavam em outros clubes que não valiam a pena estar ali, mas jogadores assim com a mesma humildade. O próprio Renato, quando saiu do Atlético Mineiro, que veio pro Fluminense, ninguém queria. Estava num momento muito difícil, complicado lá. E aí a gente foi juntando aquelas peças ali importantes, o Ailton chegando, Dejaí chegando, a gente podendo indicar algum amigo nosso, né, que podia fazer parte daquele grupo ali, e a coisa foi se encaixando. O próprio Joel, né, que estava no Bahia, e o Antunes me perguntou, né, se podia trazer e tal. Então, não que eu tive uma participação efetiva nisso, eu tentei de alguma forma, que eu queria ganhar algum título pelo Fluminense. Eu já tinha disputado a Copa do Brasil, né, que nos garfaram lá em 92, lá no Sul. Inter. Isso. E ali o Carioca, né, que a gente perdeu pro Vasco e tal. Então eu queria, era a última oportunidade minha ali, que eu tinha de ser campeão. E graças a Deus, eu acho que as peças que vieram foi fundamental para a gente chegar a esse título aí, entendeu? Foi dessa forma aí. Então esse grupo foi maravilhoso, cara, maravilhoso. Deixa eu voltar, minha internet está voltando, Cláudio. Se cair, tu vai tocando o barco aí com o Odaí, sem problema nenhum. E você falava em títulos, foi campeão da Taça Guanabara em 93, Carioca em 95, com a camisa do Fluminense. Odaí, toca a bola para você, Odaí. Essa Taça Guanabara ganha em 93, o jogo foi nas Laranjeiras contra o Volta Redonda, um jogo difícil, estádio lotado, e eu estava vendo esse jogo lá, até com um torcedor nesse dia. E foi um chute do meio-campo Dudu, de canhão, a bola foi dominada pelo Ezio dentro da área, que colocou no canto do goleiro, o contrapé, não sei se foi o goleiro Denis, 1x0 gol do Ezio. Voltando um pouquinho, Lira, em 92, na Copa do Brasil, aquele jogo contra o Inter, que o Fluminense foi garfado no jogo do volta, 1x0 gol de pênalti do Célio. Eu acho que eu me recordo bem, teve um jogo contra o Criciúma, no Heriberto Rios, eu acho que foi 3x0, o Fluminense, goleiro do Jefferson. Eu acho que você fez um dos gols e um golaço nesse jogo. Fiz um gol lá. O gol que você marcou contra o Criciúma, no Heriberto Rios, na vitória de 3x0, e um gol que você marcou já mais à frente, daquele time que se afirmou em 95, você pegou na época, das suas vacas magras em 92, com algumas exceções, o Ezio, o Bobô, o Wagner Ponte, você fez um gol contra o Criciúma, e o gol que você marcou contra o Vasco em 95, da esquerda. A pergunta é a seguinte: você cruzou ou você chutou aquela bola que encobriu o Carlos Germano? Forte abraço, Lira. Grande abraço, Odaí. Seguinte, já falando daquele gol, né, lá contra o Criciúma, só para antes de eu chegar nesse gol do coisa aí, contra o Vasco, lá eu tinha falado, inclusive, dentro do ônibus, a gente estava numa confiança tão grande, né, em jogar contra o Criciúma, que eu falei assim, cara, rapaziada, vamos com tudo, a pressão vai ser gigante, mas, ó, fica tranquilo que um golzinho hoje eu vou fazer. Sabe aquela confiança de jogador? E dentro do ônibus eu falei assim, ó, eu vou fazer um gol e a gente vai sair daqui com essa classificação. Então, graças a Deus, eu de longe, né, driblei, não sei qual foi o marcador que estava, driblei e chutei. Eu falei assim, essa bola vai entrar. E foi um chute que, inclusive, eu concorri aí a um gol que eles estavam dando aí, na época, não sei se era Bandeirantes que estava fazendo isso, eu não sei na época. Mas aí esse gol foi tão assim que eu achei bonito, e eles acharam o gol super bonito também, que eu fiquei concorrendo ao gol. Né? Eu não ganhei o gol, o carro, né? Mas eu pelo menos eu fiz o gol.
Foi indicado. Indicado. E esse gol contra o Vasco aí, na verdade, agora, né, já que encerrou tudo, e a gente pode falar agora, que eu não jogo mais, mas eu fui cruzar. Né, eu fui cruzar. Não é que eu vi o Carlos Germano adiantado. Eu fui cruzar a bola, felizmente para mim e para o Fluminense. A bola entrou e saiu ali um golaço, entendeu? E na entrevista eu falei o seguinte, o repórter veio me perguntar o seguinte, Lira, e aquele golaço lá, você foi cruzar ou você viu o Carlos Germano adiantado? Claro que eu vi ele adiantado, foi por isso que eu fiz mentira. Realmente eu fui cruzar e a bola entrou. Foi um golaço. É uma delícia. Nós estamos com o nosso líder lateral esquerdo do Fluminense, de 92 a 95, com REN TV, Giante Automecânica, KS Estúdio e Fluxo Tributários, nossos parceiros. Cláudio Cote passando aí na tela REN TV, Giante Automecânica, e também tem a KS e o Fluxo Tributário. Daqui a pouco o Cláudio bota todo mundo no ar aí sem problema. Lira, voltando no tempo, você jogou em 92, aquela final contra o Inter. A minha memória não é tão boa como o Daí, que eu sou o mais velho de vocês, já que está começando a dar um tico-teco aqui. Você jogou? Joguei aquela final lá, cara, e eu sou revoltado até hoje por esse título aí que arrancaram da gente, cara, porque... José Aparecido de Oliveira. José Aparecido, não sei nem se já faleceu, eu acho que até faleceu, né? Eu ia falar besteira, Lira, parei porque eu ia falar bobagem, fiquei tão irritado. A gente fica tão chateado, cara, porque foi uma coisa importante, seria uma coisa que tinha para Libertadores, né, cara? Tinha para Libertadores. Então, na verdade, inclusive o Pinga, né, que foi o zagueiro, né, que bateu a falta. Que fez a jogada, que caiu na área e o juiz deu. Foi em cima do Pinga, entendeu? Do Internacional. Então, e o Célio Silva fez o gol. Então ali, cara, ele mesmo, o Pinga mesmo, falou que se jogou, pô, na entrevista. Então, a gente ficou mais chateado, mais revoltado ainda, entendeu? Então, foi um título aí que tirou da gente aí, que realmente, até hoje eu fico revoltado. Já, lógico que já passou, né? E o título ficou para eles, mas o Fluminense ali tinha uma grande chance, um time, assim, que não era aquele time fera, mas a gente chegou na final, cara. Então, quer dizer, a gente merecia aquele título ali. Então, ser tirado da gente daquela forma que foi, realmente, até hoje, eu fiquei revoltado. E tivemos chances de ganhar o jogo no tempo normal. Eles pressionaram muito, eles ficou muito atrás. Eu lembro desse jogo, eu narrei esse jogo. Eu quase quebrei microfone e tudo, eu fiquei tão pé da vida, cara, pela garfada desse cidadão chamado José Aparecido. Não quero nem falar o nome desse cara aqui, que eu tenho vontade de botar para fora. E o Pinga confirmou isso. O Fluminense, agora esquecendo dessa parte da gatunagem, o Fluminense jogou um pouco atrás demais também, mas nos contra-ataques tivemos algumas oportunidades, né? Tivemos sim. Na verdade, a gente aquela coisa do resultado, né, cara? A gente tomou, eu acho que foi Kaique o nome dele, o Kaique fez o segundo gol. Kaique! Isso, lá nas Laranjeiras. Não era pra gente ter tomado aquele gol, entendeu? Então 2-0 ali pra gente, 2-0 ali lá, certamente a gente iria tomar um gol e a gente ganharia o título. Então, aquele gol que a gente tomou ali no segundo tempo ali nas Laranjeiras ali, realmente ficou um pouco complicado. Tanto é que quando a gente foi pra final lá, né, e o Sérgio Cosme, né, que era o treinador, falou assim, ó, gente, a gente só não pode jogar atrás e ficar recuado, porque senão a gente vai ficar tomando sufoco, né, e a torcida vai vir para cima, vai agitar, e a gente realmente não vai ter condições de se tomar um gol, a gente tentar reagir. Mas mesmo assim, Mazela, a gente teve chance ainda. Eu me lembro que no finalzinho eu bati uma falta, inclusive eu falei com ele, me deu os parabéns ontem, o Souza, zagueiro, eu bati uma falta no finalzinho e ele foi de cabeça, assim, direto, quase que faz o gol, a bola passou do lado esquerdo. Ali eu já estava contando o gol, porque ali era já o finalzinho, entendeu? E aí, infelizmente, não deu pra gente tentar fazer o gol e, infelizmente, a gente perdeu de 1-0 e perdemos o título. Só um minutinho para completar, Odaí, a gente vai aqui. Isso aqui é uma resenha, quem está vendo a gente, muita gente vai ver a gente, porque o Lira é um ídolo da torcida do Fluminense, e essas histórias maravilhosas, porque ele estava em 92, estava em 95, tem a Taça Guanabara que o Odaí lembrou em 93, não é isso? 93, nas Laranjeiras que eu também. Isso, que eu estava lá também. Agora, você falou uma coisa, me perdoa o Cote e o Odaí. O primeiro jogo Laranjeiras, que eu estava lá também, eu vi o jogo futebol raiz na grade, eu não estava trabalhando,
eu estava na grade vendo esse jogo, nós tivemos N oportunidade de fazer 3-4-0 ali, e não fizemos, aí acabou acontecendo isso. Ou eu estou exagerando, Lira? Não, foi isso aí mesmo, Mazela. A gente teve chance de fazer, porque se a gente faz 3 ali também, né, certamente eles iriam fazer 1 e lá a gente realmente ia garantir lá, né, o resultado. E administrava, exatamente. Então, infelizmente, a gente não conseguiu fazer o gol. Oportunidade, na Laranjeira, a gente teve muitas, né? É verdade, e não foram concluídas em gol. E, infelizmente, quando aquele negócio, né, que você não faz em casa, realmente você fica sujeito a tomar gol e, às vezes, até perder uma competição, como aconteceu lá. É verdade. Falou daí. E para quem não se lembra, o Lira falou agora que o Souza, ele cabeceou, é verdade, bem depois do gol do Inter, o Souza era um zagueiro que, tecnicamente, ele deixava um pouco a desejar, só que era um zagueiro de quase 2 metros de altura, com 3 de largura, era um cara forte para Dedé, um zagueiro que não tinha muita técnica, mas tinha um vigor físico muito grande, né, Lira? É verdade. E essa zaga nossa era bem firme mesmo, era ele e o Vica, né? Era Souza e o Vica. O Vica ainda estava. O Vica estava, o Vica era o zagueiro, era o Vica e Souza na zaga. Entendeu? E mesmo assim, a gente teve, cara, a chance com o Souza que, pô, se ele faz ali, poxa, e comemora. Mas enfim, cara, enfim, futebol, como né? Faz parte. A gente chora isso, mas temos alegria também em 95, faz parte. Isso. Agora, Lira, Cláudio, desculpe, eu me empolgo, porque como é que foi a volta do avião quando esse cidadão que apitou o jogo e fez o que fez com o Fluminense, vocês encontraram ele no aeroporto? Como é que foi essa história? Pô, na verdade, Marcelo, eu não voltei, não. Eu fiquei lá em Porto Alegre, entendeu? Porque tinham roubado um carro meu, e um Tempra, né, que eu tinha comprado em Porto Alegre, e aí eu fiquei lá para receber o dinheiro do seguro, entendeu? Então eu não retornei. Mas o pessoal me falou que eles, no aeroporto, o José Aparecido, ao entrar no avião, eu acho que tiraram ele do avião, né? Inclusive o Souza me falou isso, falou assim, Lira, a gente ia pegar ele lá dentro do avião, aí teve que entrar, não sei se a polícia que teve lá, me deixa, realmente o negócio ia ficar feio. Disse que o negócio foi feio e que realmente os caras iam pegar ele, entendeu? Só que ele não retornou, não, ele teve que sair mesmo do avião. Ele não foi porque eu acho que ia para São Paulo, de São Paulo para o Rio, entendeu? Eu acho que ele ficou. Ele não pegou para ir para São Paulo, não. Foi escandaloso. Aquele pênalti foi escandaloso e esse Aparecido ele fez escola, né, para tirar títulos do Fluminense. Recentemente teve um árbitro que ainda está atuando, que tirou o Fluminense de um título da Copa do Brasil também contra o Palmeiras, que o Zé Roberto se jogou assintosamente dentro da grande área. O Fluminense estava com 2-0 no placar e aquele pênalti ali foi o gol que deu o título para o Palmeiras, porque na volta lá o Palmeiras venceu por 1-0 e no saldo de gols o Fluminense seria o campeão. Mas enfim. Quem é o árbitro? Você lembra ou não? Eu lembro. Eu vou falar o nome dele já, porque eu não quero falar o nome errado, porque senão dá rolo. Eu vou procurar a foto dele aqui. Então não precisa bola, não. É um buzunta qualquer. É um buzunta. Ele é um buzuntaço. Ele apita até hoje. Agora eu quero saber do Lira o seguinte, eu vou voltar lá para os primórdios dele. Queria saber se o Lira já começou atuando na lateral esquerda. E quando ele começou, antes de se profissionalizar, quem era o ídolo do Lira no futebol? Eu gostava muito do Júnior, cara. Ver o Júnior jogar, capacete. Gostava muito de ver ele. E eu tive a oportunidade lá quando eu estive nas divisões de base do Vasco, a seleção brasileira treinou lá, né, com o Júnior, Zico, aquela seleção, a maioria de 82, né? E eu tive a oportunidade de ir lá ver o treinamento da seleção brasileira e eu ficava encantado, né? Com as descidas do Júnior, os dribles, lançamento. Então, um cara que realmente... E ainda tive, né? Graças a Deus, ainda tive a oportunidade de ser convocado uma vez na seleção brasileira e estar do lado dele, ele no meio-campo e eu na lateral. Pô, que alegria para mim, cara. O vigor físico dele você tinha também, né, Lira? Porque ele tinha vigor físico. Ele além de muita técnica, né, e participar dessa seleção de 82, que para mim foi uma das melhores de todos os tempos, o resultado não foi o que a gente esperava, mas para mim foi a que eu vi jogar, a de 70 e essa de 82, encantou o mundo. Mas nem sempre o melhor vence. E verdade. Você já começou na lateral esquerda, Lira?
Na verdade, quando eu saí de Brasília, né, que teve um representante que foi me ver lá, né, lá em Brasília, lá eu estava no Taguatinga. Só que eu era ponta esquerda na época, né, jogava mais um pouquinho assim à frente. E quando eu me apresentei no Vasco, para fazer a peneira e tudo, o seu Enio, né, seu Enio Farias, ele que era o treinador na época, ele me recuou um pouquinho para a lateral, né, eu falei, fica aí na lateral um pouquinho aí para de repente, já que você tem essa força e um pouquinho de qualidade, né? Jogando na frente, cruzamentos bons e tal, nos treinamentos, vou tentar te colocar na lateral esquerda ali. Aí ele colocou na lateral esquerda e ficou. Entendeu? Aí ficou Deve ter sido um visionário, né? Porque nessa época do Vasco tinha uma carência da lateral esquerda, ele já estava pensando em alguma coisa já no posicionamento seu no time principal, porque o ponto esquerda do Vasco realmente. O ataque do Vasco já era muito bom nessa época. É verdade. O seu Enio, inclusive, foi um dos grandes nomes das categorias de base do futebol brasileiro. Acho que ele faleceu recentemente, o seu Enio, se não me falha a memória, Enio Farias. Ele, tem o Enio Farias, o próprio Farias, que foi do Fluminense, Pinheiro, o Neca do Botafogo. Eram caras muito bons que revelaram muitos jogadores e tinham uma visão realmente diferenciada. Em relação, nós falamos da decisão de 93, o de 92 do Brasileiro, em relação à Taça Guanabara de 93, foi o campeonato. Por que o Fluminense não chegou ao título, Lira, em 93, já que ganhou uma taça importante e você foi o primeiro título com o Fluminense? Então, Mazela, a gente ganhou a Taça Guanabara, né? E não sei se mexeu um pouco com a gente, até porque também o time do Vasco, né, eu acho que foi o Vasco que foi campeão. O time do Vasco também era muito bom, entendeu? E o próprio Flamengo também. Então, a gente fez essa final com o Vasco, e o Vasco realmente mereceu, porque o Vasco tinha um grupo mais coeso, mais certinho, entendeu? Tinha a qualidade, na minha opinião, naquela época ali, em 93, a qualidade era bem melhor do que a nossa, falando em termos individuais. Mas, na vontade, a pegada, que era uma coisa que o Edinho sempre falava pra gente, gente, a gente pode perder pra tudo, pode perder na qualidade, mas agora na vontade, na força, coisa que a gente tinha. E, infelizmente, na final, a gente não conseguiu segurar os caras, e os caras foram campeões. Se eu não me engano, foi o Vasco que foi campeão em 93. Não foi 2-0 o Vasco? Não foi, ou daí você que tem uma memória boa, daí foi 2-0 o Vasco, eu acho, com gols do Léo, como é que é? Léo alguma coisa, que esqueci o nome. Léo Lima, Léo Letra. Léo Lima e... Não foi ele, não era nessa época não era o Léo Lima não. Léo Lima é mais novo que a gente. É mais novo, né? Mais novo que a gente, Léo Lima. 2003, exatamente. 2003, isso. Ele fez aquele campo de letra lá. Entendeu? Campeão carioca, 92, 93, 94. 94. Eu, se eu não me engano, foi o Valdir Bigode que fez gol, hein? 93. 2 gols de Jardel. Como é que é? Em 94, a final foi contra o próprio Vasco, 2 gols de Jardel em 94. 2 gols de Jardel, 94. Em 93, foram 2 partidas. O Fluminense empatou uma partida de 0-0 e a outra perdeu para o Vasco de 2-0. Uma que o Ricardo Pinto foi chutar uma bola, furou, e o Valdir fez o gol vazio. Foram 2 falhas do Ricardo Pinto. Isso aí. Ricardo Pinto também é um que não, com todo respeito, não nos deixa saudade, né, Odair? Não nos deixa saudade. Eu gostava. Você é sempre do contra, Odair, impressionante, cara. O que é teu tá guardado, Odair. Né, Cláudio? O que é dele tá guardado, deixa direitinho. Deixa ele. E depois teve aquela lambança lá em Laranjeiras, cara, aquela porra ali. O Ricardo Pinto provocando a torcida invadindo. Todo mundo errado ali, né? A verdade é essa, todo mundo errado. Cláudio, mais uma pergunta ou quer fazer, Odair? Você que tá cheio de graça e você é do contra, Odair. A pergunta que eu faço ao Lira é o seguinte, são 2 perguntas numa só. Eu vou começar pela última pergunta. Lira, acho que aquela entrada sua no Fabinho na final de 95, dia 25 de junho de 95, foi uma entrada normal. Você não foi para pegar o Fabinho. Uma entrada normal. Concordo. Deixa eu abrir um gancho. Daí deixa eu só pegar um gancho antes de você fazer a pergunta. É lógico que a gente não quer violência, não quer nada disso, mas naquele momento do jogo, o Fluminense tinha perdido o título.
E eu acho que eu lembro que eu vibrei como se fosse um gol. Aquela tesoura foi no Fabinho, se eu não me engano. Foi de frente, foi de frente. Ele foi assim, bote de frente ali. Era para ter que. O Fabinho é nosso amigo, gente boa, mas eu também acho. O Fabinho que estava no lugar errado, na hora errada, Lira. Depois você faz a segunda pergunta, deixa ele responder. Isso. Primeiro, na verdade. Vai fazer outra pergunta ou quer que eu responda essa primeiro? Não, espera, não. Primeiro responde essa. Ele perdeu a moral comigo, Odaí. Agora ele vai ter que comer na minha mão, Odaí. Tem jeito não. Então, cara, na verdade é o seguinte, lógico que eu me arrependo, cara, né, daquela entrada, porque quando a gente fez 2-0, né, que a gente foi pro intervalo, o Joel Santana falou assim, rapaziada, cuidado, Maracanã tá cheio, a torcida do Flamengo agora vai vir pra cima e vamos evitar, vamos tentar até uns 30 minutos e tal, não tomar gol. Não tomar gol, porque se a gente tomar um gol, realmente a coisa pode mudar, pode tomar uma outra proporção. Pô, cara, aí vamos pro segundo tempo. Aí, pô, 2-0 a gente tinha que continuar em cima, tocando, ir pra cima e aproveitar uma outra oportunidade de fazer o gol e matar o jogo. Não, a gente ficou cadenciando e tal, tomamos um gol. Aí, meu irmão, torcida veio pra cima. Enquanto toma o segundo gol, pô, aí eu falei, não sei se eu sei porque eu vi e às vezes vejo, né? Não gosto muito, mas eu vejo. Quando a gente toma o segundo gol do Fabinho, eu coloco a mão na cabeça assim e falo assim, porra, de novo não. Tomar gol de novo e perder um título de novo, não é possível. Eu tenho que sair do Fluminense com alguma coisa, com título, E aí, meu irmão, na hora lá, deu aquela doideira lá, daquele carrinho, que quando eu tomei quando empatou o jogo 2-2, eu falei assim, cara, de novo não. Eu falei assim, ó, tem que fazer alguma doideira aqui pra ver se dá certo, irmão, porque... E infelizmente, deu certo. Já pedi. Ainda bem que deu certo, né, Bazela? Senão ia ser escorraçado. Porque graças a Deus. Senão a Flaprés ia pegar no teu pé direto até hoje, a Flaprés. Então, complicado. Cara, graças a Deus deu certo. Obrigado, Ailton. Agradeço ao Ailton até hoje pelaquela jogada de ter feito o gol e a gente ter conseguido, né, ganhar esse título aí que foi pra gente marcou, né, no ano centenário, né? Isso. Marcou a tua carreira e acho que foi o título, você ganhou vários títulos, mas eu acho que esse teve um sabor especial porque você lutou, brigou, suou. Porra, sabe, quando você bota a mão na cabeça e fala, ferrou para não falar outra coisa aqui agora, pô, sabe, mostra como você estava envolvido na partida, a tua gana, o teu desejo de ganhar aquele título em cima do time da Gávea lá de Remo. Cara, é fantástico, cara, fantástico. Então, essa entrada de carrinho que você deu no Fabinho, do nosso amigo Fabinho, pô, ele que simulou, ele caiu à toa, ele que fez cena, o juiz entrou na dele, foi nada, pô, foi nada. Segue o jogo. A segunda pergunta daí, fala. E dentro dessa decisão de 95, foi o primeiro gol que o Romário fez com a camisa, jogando contra o Fluminense. Ele nunca havia feito gol no Fluminense, fez nesse jogo contra o Fluminense no ensino do Ellerson. E nessa mesma final, logo depois, o Lima foi expulso em falta em cima do Sábio. A outra pergunta é o seguinte, Lira. Naquele grupo de 92, Julinho, Macula, Ézio, Wagner Tanque, Jefferson e outros jogadores, qual jogador, se é que você quer falar, é uma pergunta até meio que pessoal, que fazia mais sucesso com a mulherada, Lira? Fazia mais sucesso como? Com a mulherada, com as mulheres, com os meninos. Com a mulherada. Daquela de 92? 92, isso. Só tinha cara feinho ali, o único que salvava ali era eu e Ézio. Olho claro. Entendeu? E eu com minha peruquinha. Mas era um grupo também, pô, que eu tenho saudade deles até hoje, a gente se fala, Bobô, o próprio Julinho, né, que é meu irmão, o Wagner Tanque, pô, tem uma turminha boa. Pires, meio campo, Pires, legal. Você tem contato com eles ainda hoje, ô Lira? Tem contato eu tenho com alguns, né, de 92. Agora, o de 95, a gente tem um grupo, né, de 95, né, que é o gol de barriga, que a gente fala, a gente entra na resenha até hoje. Né, todo dia a gente fala um bom dia e tal, e como é que tá? Vamos fazer alguns joguinhos, vamos nos reunir. Inclusive, o Ailton tá querendo fazer, tipo, uma situação de 95, reunir aquela galera toda, né? Certo. Depois dessa pandemia, a gente fazer um churrasco e
e a gente tá junto de novo, entendeu? Relembrar, né, aquele momento, o Biricutico. Voltando ainda, vamos voltar, eu queria falar mais depois de 95, que é a cereja do bolo, eu não tenho dúvida disso, 95 é a cereja do bolo, na carreira do Lira e de nós, torcedores do Fluminense, que o Lira foi um dos que proporcionou essa cereja doce, maravilhosa, em cima do clube de Remo. Eu queria voltar um pouquinho no tempo, nós falamos são duas derrotas, para mim, marcantes, que eu acompanhei de perto. A primeira de 92, da Copa do Brasil, quando a gente foi extremamente garfado em Porto Alegre, independente de ter dado mole no Rio de Janeiro, que eu achei que podia ter ganhado com mais facilidade do Internacional, mas enfim, já passou. Mas outra coisa que me incomoda muito também, não sei, os torcedores que estão nos acompanhando aqui no programa Que Delícia, que Cláudio, eu, Odair, Valéria, Paty, fazemos aqui toda semana com um grande ídolo do Fluminense, a perda do título de 95 brasileiro. Lira, eu queria que você falasse isso um pouquinho sobre esse jogo contra o Santos duas vezes. Eu tenho, na verdade, não tenho nem o que falar, que eu tinha saído, né, Mazela? Você não estava lá. Depois do gol de barriga. Você foi pro Flamengo, isso? Eu tive um encontro lá com o Romário lá, e o Romário falou assim, pô, tu quer jogar no Flamengo? Eu falei, cara, na verdade eu quero continuar no Fluminense, só que infelizmente, na época, já tinha um contrato, já antigo, né, o pessoal devendo. O recente também, e eles queriam acertar sem dinheiro, ou seja, eu vi ali a minha saída mais pelo lado financeiro, até porque beneficiou o Fluminense com relação a algum valor, e para mim também, entendeu, Mazela? Então, ali eu quis sair por esse motivo. Inclusive, eu tive até uma crise de choro na mesa lá, que na época eu acho que era o Joubert, que era o financeiro lá. Joubert, isso. Eu acho que o Antunes também estava na mesa. Eu tive uma crise de choro, porque eu não queria sair do Fluminense. Eu queria permanecer, eu queria continuar com aquele grupo que realmente a gente tinha grandes possibilidades de fazer um grande brasileiro como fez. Né? Perdeu para o Santos lá por outros motivos, mas certamente eu gostaria de estar lá. Infelizmente eu tive que sair pelo lado financeiro, entendeu? Porque estava muito difícil, o Fluminense estava numa crise muito grande, entendeu? Infelizmente eu tive que sair para ver o lado financeiro, entendeu? A sua resposta acho que emociona a mim, ao Cláudio, ao Odair e todos que estão nos vendo e que verão esse programa, que ele fica nas redes sociais ad eternum agora, quando você fala que você chorou para não sair do Fluminense, né, Cláudio? Eu acho que é um negócio bem bacana. Lógico, e claro. Saiu porque o Fluminense é um problema já antigo e não pagou, e foi legal. Pelo menos você foi sincero, eu acho que isso com certeza mexeu com o torcedor do Fluminense, está vendo o programa Que Delícia, e saiu junto, eu realmente eu esqueci desse detalhe do Brasileiro 95, que é um título que está atravessado na minha garganta até hoje também. Você saiu com o Djair e com o Márcio Costa, mas tem uma máxima que jogador que sai do Fluminense, que vai para o clube de Remo, né, não dá certo. A sua passagem do Flamengo foi legal, mas não foi comando do Fluminense. Tem o Cláudio Garcia, que era treinador, saiu, e tem vários que saíram do Fluminense. O próprio Branco, né? O próprio Branco naquela decisão. Edinho. Não acontece, cara. O cara que troca. Horta. O Francisco Horta, bem lembrado. O cara que troca o Fluminense pelo Flamengo, normalmente, com todo respeito, não foi seu caso, mas quebram a cara. Entendeu, Lira? Serve como lição. Mas eu quebrei também, que eu passei pouco tempo lá. A gente teve um exemplo recente, o Ricardo Mazella e o Odair Lira, Fluminense, que foi artilheiro do Campeonato Brasileiro, saiu do Fluminense, foi para a Gávea e acabou a carreira dele lá, que foi o Henrique Dourado, né, Mazella? É verdade, se ferrou. Mas é engraçado. Ele saiu do Fluminense e foi pro clube da Gávea lá. E depois foi para a China, sei lá. Mas na China, fraturou até a perna na China, voltou para o Flamengo, agora voltou para a China novamente. Ele não chegou a passar no Palmeiras também, não? Ele teve no Palmeiras também, não foi? Teve no Palmeiras antes do Fluminense. Ah, tá. Bom, é só esse lembrete. Quem sai do Fluminense para ir para o clube da Gávea, para o clube de Remo... Tem uma certa dificuldade, né? É uma certa dificuldade. Esse é o programa Que Delícia, que você curte com Ren TV, Giante Automecânica,
Fluxo Tributário e KS Estúdio, aqui pelas redes sociais, do Marcelo Johan, do Ricardo Mazella no Facebook, do canal Fluminense. Aqui é papo de torcedor, é passar para você histórias e mostrando da importância desses jogadores que vestiram a camisa do Fluminense e engrandeceram cada vez mais, ó, esse escudo aqui. Realmente, os outros são grandes, o Fluminense é enorme, a história passa pelas Laranjeiras. Então é isso, só para botar tudo na tela de novo. Odair, meu querido Odair, com essa memória privilegiada. E aí, vamos falar o quê? Eu vou fazer uma pergunta. Não sei se a pergunta ao Marcelo Barreto, acho que a pergunta é o seguinte, o Marcelo Barreto, aí, perdão, Lira, é sobre o Marcelo Barreto, que jogou no Fluminense na época de 91, 92. Você chegou a jogar com o Marcelo Barreto, Lira, porque o Marcelo Barreto, ele começou no Fluminense, ele era zagueiro, ele era muito forte. Ele foi guindado na posição de lateral esquerdo. Até jogou direitinho, acabou se misturando com uma coisinha errada aqui, um passeiozinho, deu uma confusão. Você chegou a jogar com o Marcelo Barreto no Fluminense, Lira, lateral esquerdo? Quando eu cheguei, ele estava lá ainda. E jogou pouco e eu acho que 2 meses depois ele saiu do Fluminense. Ele foi para um outro clube que eu não lembro qual clube que ele foi, mas eu joguei pouco com ele lá. Ô Lira, vamos lá, aquela pergunta tipo Marília Gabriela. Qual foi um jogador que você, ali do Júnior, admirou, fora da sua posição? Fora da minha posição, são vários. Pô, vários. Então, o Bachola, para mim, é o primeiro, né? Número 1. O Romário, né? Romário. O primeiro, Bebeto, rapaz, são tantos. Eu tive o prazer e a honra de jogar com tanto cara bom, Mazella, que é difícil. Pô, eu cheguei a jogar com o Toninho Cerezo, que eu via em 82, consegui jogar com o Toninho Cerezo lá no Atlético Mineiro, entendeu? Então, ex-jogadores assim que eu tinha, né, que via na televisão e torcia, que eu ainda tive o prazer de jogar contra o Zico, cara, que maravilha, cara, entendeu? Então era, assim, tantos caras bons, tantos caras, assim, maravilhosos. O Giovani, que jogou no Vasco, que é meu amigão, pô, cara, jogadores, assim, fantásticos, cara, que hoje a gente não vê isso, né? Hoje a gente não vê poucos, né? Tem vários destaques e tudo e tal, mas antigamente a galera era muito boa, tinha muito cara bom. Qual o jogador que te tirava o sono? Falava assim, porra, vou ter que enfrentar esse cara. Alguém te tirava o sono ou não? Era difícil jogar contra o Marinho, do Bangu, o próprio Romário mesmo, que vinha contra. Eu falei, meu Deus, já vem, vamos tomar gol desse homem, não. Ainda bem que o Lima, a gente conversa às vezes no conselho, falei, rapaz, tu conseguiu parar o homem mesmo. Que na verdade ele jogava bem. Eu falei, Lira, eu consigo jogar, eu consigo marcar ele bem, entendeu? Isso aí é uma coisa minha, mas eu fico aqui só na concentração, pensando o que eu vou fazer, porque é difícil. Marcar o Bachola, saía para um lado e ia para o outro, então era difícil. Então ele teve essa felicidade, né, de poder marcar um grande jogador que foi o Romário, entendeu? Então, na verdade... Qual jogador que dava muito... Qual jogador que dava muita porrada? Fala do Lima e depois fala do jogador e fala, pô, esse cara... dá muita porrada. Mas termina do Romário, que você está falando do Lima. O Fabinho dava demais. O Fabinho, quando eu dei um carrinho nele, como gostava de bater o Fabinho. Então aí não sei se por isso ficou na minha cabeça. Não sei se ficou isso muito na minha cabeça. Na hora lá, eu falei, esse cara dá demais, então eu vou dar uma nele. E ele já tinha feito o gol, né, cara? Já tinha feito o gol, juntou tudo. Pô, e me irritou mais ainda. Ô, Lira, você falou aí de um personagem interessante, rapaz, do Marinho que jogou no Bangu. Como é que era o Marinho dentro do campo, hein? Ele perturbava, ele batia, cara? ele falava, como é que era? Meu irmão, o cara... Não, ele era assim, um cara tranquilaço, assim, dentro de campo não falava muito, mas que habilidade, nunca vi. Aí um dos pontas, assim, que eu marquei, que não é brincadeira não, mas, marquei Maurício, Sérgio Araújo, Renato Gaúcho, Bebeto, que jogava daquele lado lá. Agora, o Marinho, além de força que ele tinha uma qualidade enorme, mano. Tanto de um lado quanto de outro. Os outros eu peguei correria, Mário Tilico, né, Sérgio Araújo, Euler. Agora, o Marinho, ele tinha velocidade com qualidade, entendeu? E, que habilidade que o homem tinha, era danado, meu irmão. E uma vez eu fui brincar, o cara foi fazer a entrevista comigo, aí falou assim, Lira, o que você acha melhor marcar? O Gilson, ponta direita também, ou o Marinho? Falei, não, cara, qualquer um dos dois que vier, eu vou estar pronto para
pronto para marcá-los e marcá-los bem. Pô, o Marinho não gostou não, mas dessa entrevista não. Pô, que esse tal de Lira aí que eu não conheço? E ainda me zoou e saiu uma matéria no jornal, tipo assim, quem é Lira? Pô, os caras também são danados, pô, os repórteres danados, velho. Aí eu falei assim, me zoou. Não, eu fiquei bolado, né, mesmo? Não achei ele, não. Mas ganhamos do jogo, ganhamos do Bangu, acho que 2-0, 2-1. A gente não entende, é porque tinha um Castor, né? Como é que o Marinho não despontou num grande clube do cenário brasileiro? Porque realmente bola ele tinha e muito. Mas ele tinha que se ajudar na vida também, né? Lamentavelmente. Vamos falar o português claro aqui. O Marinho teve N oportunidades, mas a morte do filho dele também afogado na piscina mexeu muito com a cabeça dele. Tem muita coisa que acontece que às vezes o jogador acaba se perdendo, cara. Estamos com o Lira aqui no programa Que Delícia, que resgata os grandes ídolos do Fluminense, fala a história desse clube centenário, uma história linda, maravilhosa, e eu me atrevo a dizer que nenhum clube brasileiro tem a história do nosso Fluminense Futebol Clube. Hoje com o Lira. Alguma coisa, antes, na reta final do Que Delícia, alguém quer falar alguma coisa? Eu queria entrar em 95, uma outra curiosidade com o Lira, que já falou de marcador, de tudo isso. Vamos aproveitar esse momento, depois a gente vai. Eu tenho uma para falar para vocês depois, Cláudio, de que você fizer a pergunta, o Cláudio, o próprio Odair, eu tenho uma boa aí para falar que muita gente não sabe, de 95 também. É exatamente o que eu quero. Eu quero realmente fazer a pergunta, mas nesse sentido mesmo. Naquele grupo lá de 95, quem era o cara mais sacana, que sacaneava todo mundo, e o que era mais sacaneado, assim? E conta uma história, assim, um detalhe que aconteceu, que se passou, dessas zoações do grupo ali. Eu era um sacana, Cadu era um sacana, o próprio Márcio Costa também, que zoava todo mundo, e o Renato também. Ali era um ambiente tão bom que um sacaneava o outro, e ali se resolvia rapidinho, entendeu? A gente brigava e tal, mas se resolvia. Então, quer dizer, todos ali, a maioria ali era tudo sacana. Um sacaneava o outro contava uma piadinha, um já não gostava, mas a gente brincava assim mesmo. Falei, meu irmão, se não gostar, a gente vai ser na porrada aqui. Não tem negócio de frescurinha aqui, não tem estrela não, meu irmão. O próprio Renato chegou aí, ia pro banheiro antes do treino lá, a gente molhava o papel higiênico, jogava na cabeça dele. Então, quer dizer, era um ambiente assim, sabe? Maravilhoso, que cada um brincava com cada um, mas na hora do vamos ver, que o Joel Santana também só treinava de manhã, então arrebentava a gente, às vezes a gente ia tomar um biricutica à noite e tinha que ter lá cedo, e todo mundo tinha que estar, porque a gente estava imbuído de ganhar a competição. Então o grupo era maravilhoso, entendeu? Assim, com relação à sacanagem. Então um sacaneava o outro, mas ficava tudo certo, não tinha negócio de apelação, não. O Delay, que participou do programa aqui com a gente também, ele contava uma história lá, que eles pegavam o carro do Xuxa, né, que era o massagista, e estacionavam no centro do gramado das Laranjeiras. Aí ela no vestiário falava, pô, Xuxa, tu parou o carro lá no meio do gramado. Aí ele saía pau da vida do vestiário. Aí quando era o Edir, né? O Xuxa era o Edir. O Edir. A torcida começava a gritar, Xuxa, ele ficava uma onça. Você lembra de alguma história dessa aí, Lira, com o pessoal? Eu lembro do branco. Como é que... eu lembro do branco do Xuxa, do Edir. Ele chegava com um carro ali, deixava ali fora ali da Laranjeiras, já tinha um espaçozinho dele ali na frente da Laranjeiras. Não era ali do lado ali onde tem o posto, não. Ali onde entra ali a principal mesmo. Ele deixava o carro ali do lado ali. E o branco, sem vergonha, cara, porque o Edir trabalhava no fundão, né? Então, para fazer... pegava alguns ossos humanos mesmo, para fazer trabalho no hospital, alguma coisa assim, e deixava dentro do carro. E aí, o que o branco fazia? O branco pegava o carro dele, tirava o carro dali, dava a volta e deixava lá do outro lado. Aí ele falou assim, pô, o branco já pegou meu carro, rapaz, tá cheio de osso dentro do carro lá, pra fazer trabalho. Como é que vai ser? O branco sacaneava muito ele. Ah, meu Deus. Essas histórias são ótimas. Eu tenho certeza que a rapaziada está se divertindo muito com a história do nosso querido Lira, camisa 6 do Fluminense. Agora é isso, pode contar. Tiraram a gente do hotel. Aonde isso? Na véspera. Eu sei. Alcides Antunes e Pierre Carvalho. Mas o pessoal não sabe, pode contar. Eu sei tudo disso aí. Foi Pierre Carvalho com Alcides Antunes acendendo e apagando luz e tal. A gente estava concentrado, né, em Copacabana.
Aí a gente sempre, depois do jantar, a gente jogava uma cartinha, né? Carteadozinho para depois de dormir. Aí depois que jantamos, a gente jogando carteadozinho e tal, acabou de jogar o carteado tipo 10 horas, 10h30, antes do lanche. O pessoal falou assim, vamos pro quarto e tal, cara, amanhã é decisão, vamos nos concentrar, dormir, acordar bem pra gente ir pra esse título aí. E aí o Joel Santana liga para os quartos, avisando que a gente ia ter que sair do hotel. Eu falei, ué, como é que é? Eu falei, não, a gente vai ter que sair do hotel porque falaram que a torcida do Flamengo lá vai jogar bomba, né, no hotel lá às 2, às 3, às 4, às 5 horas da manhã, pra gente não dormir. Aí, né, ligaram pro Joel eu acho, não sei se foi um delegado que ligou para ele e tal, ficou sabendo dessa informação, e a gente teve que sair dali do hotel, de Copacabana, para ir lá pro Sheraton, lá na Niemeyer. Vocês, só um detalhezinho, é a decisão de 95, do gol de barriga do Renato, o Fluminense ficava no Meridian, no Leme com Copacabana, era no Meridian, um hotel que se concentrava, não é isso? Era um outro você... ali atrás, a gente já concentrou no Meridian, mas nessa decisão, era ali atrás, era no Leme, mas era um outro hotel ali atrás. Bom, então me corrigiu ainda bem. Mas eu soube também que vocês saíram tudo devagarinho pela lateral para ninguém ver, não foi isso? Teve isso? Isso, foi o micro-ônibus que está do lado, a gente teve que pegar o micro-ônibus, ir lá para Niemeyer, ficar lá no hotel, e de manhã a gente tomou um café para voltar ao Copacabana de novo. E realmente os caras jogaram bomba mesmo, cada morteiro, irmão, que tinha lá, o pessoal que estava hospedado lá no hotel, os caras não dormiram não, mesmo. Disse que realmente a bomba comeu solta lá mesmo, não era pra gente dormir, não. E nisso que a gente ficou lá na Niemeyer, eu fiquei no quarto com o Renato, né? Com o Renato Gaúcho. Aí ele falou assim, tem nada não, tiraram a gente de lá, né, da concentração, não tem nada não. Amanhã eu vou arrebentar com eles. O bicho largo, deixa comigo, Lira, que eu vou resolver. Ele é fogo, mano. Essa história mesmo, é ótima. Viu o torcedor tricolor quando o jogador vestia e honrava a camisa do Fluminense, que se dedicava a isso? O Lira é um deles. E o detalhe, quando vocês saíram, ficaram para achar que o andar não ficar apagado, o Alcides Antunes e o nosso querido Pierre Carvalho, que se Deus quisesse se recuperando da Covid, eles ficaram andando por quartos, acendendo e apagando luz para dizer que o time estava lá. E os torcedores do clube de Remo, bum, 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 se ferraram. E o Renato, você e todo mundo arrebentou com eles na decisão do centenário do Flamengo, e ficou sem ter nada no centenário, e esse título jamais eles vão ter na vida, e vão ter que engolir, e muitos ser sacaneados, e muito, porque, esse título foi fantástico, fantástico. Essa história, você trouxe mais detalhes, maravilhosa. Bom, Odair, quer falar mais alguma coisa, alguma curiosidade, para poder a gente focar nessa reta final? O título de novo já foi falado algumas vezes, mas agora mais em detalhes, que para mim é a cereja do bolo da passagem de Lira pelo Fluminense. Sobre 95, Marcelo, eu faço a colocação ao Lira. O Flu teve um jogador, um zagueiro, prometeram um baita de um zagueiro. Tecnicamente falando, eu achava um zagueiraço. Só que dizem... Eu vou até respeitar, se o Lira não quiser ter nenhum comentário sobre o assunto. Dizem que esse zagueiro, no nosso português, né, português hoje, ele acabou pipocando, amarelando, não jogou a final, quem jogou foi o Sorley. Eu me refiro a Paulo Paiva, que era um baita zagueiro. Dizem que na final o Paulo Paiva meteu um miguezinho, acabou não participando, aí acabou o Alê sendo contratado. De fato, você soube alguma coisa sobre isso, Lira? Olha, o nosso grupo ali, eu não sei se houve... O que eu sei é que ele realmente se lesionou. Ele tinha uma lesão já. Então, eu acho que foi, assim, meio temeroso ele ir para uma situação de que ele já estava sentindo, né? E o Joel colocar ele numa decisão como seria aquela que foi, né? Que completamente, assim, uma situação difícil para a gente, né? Porque você mexer num zagueiro ali que vem jogando e numa final sair, a gente até colocar um outro, não que a gente não tivesse a confiança, né? No Sorley, mas era difícil ali naquele momento tomar uma decisão nessa e não teve uma consulta assim, que eu me lembro, eu acho que não teve uma consulta ou reuniu todo mundo para poder falar sobre o assunto, entendeu? O que a gente queria, independente de quem entrasse, quem sentisse alguma coisa,
A gente estava ali para ganhar aquele título, entendeu? Então, eu não me recordo aí se amarelou. Falaram muito de sair, que tinha amarelado, que tinha pipocado, mas entre a gente lá não teve nada disso, não. Com a gente, não. Ô, Lira. Pelo menos o que eu entendi foi isso aí. Fala daí. Não, valeu. Ô, Lira, o que foi predominante para o Fluminense ganhar o título de 95, na sua opinião? Bom, primeiro foi a união do grupo. Quando a gente teve um jogo lá, eu acho que em Três Rios, se eu não me engano, que a gente ganhou um jogo lá, e a gente desceu no ônibus, a gente conseguiu a vitória lá, e eu acho que a gente entrou no octogonal. Eu não me recordo muito bem, mas foi assim. Iam faltar 8 jogos para a gente ganhar o título. E a gente ia ter que ir eliminando. Eliminamos o Vasco, eliminamos, eu não sei se o Botafogo também, se estava nessa, né? E a gente foi eliminando. A gente falou assim, gente, faltam 8 jogos para a gente ganhar o título. E é importante, a gente vai ficar na história. A gente ganhando esse título, a gente vai ficar na história. Porque o Fluminense já tem um tempo já que não ganha um título, então a gente precisa ganhar esse título pro Fluminense. Então ali aconteceu isso aí. A gente foi eliminando os adversários, a gente foi se juntando mais ainda, treinando pra caramba. A gente saía, cara, pra tomar o nosso biricutico, né? Mas de manhã, cedo, e o Joel só treinava, como eu falei aqui anteriormente, 8 horas da manhã, cara, a gente tava lá pegando firme, treinando pra caramba, pra no final de semana ganhar os jogos. E ali, cara, fortaleceu muito. Eu olhava pra cara do Ailton, o Ailton falava assim, pô, vamos. O Renato Gaúcho, falei, pô, vamos. Um olhava, o Dejaí, vamos. Um olhava pra cara do outro e falava assim, ó, vamos pegar e vamos ganhar esse título. E não deu outra, entendeu? A união, a responsabilidade de todos, o grupo fechadinho ali, o pessoal querendo, entendeu? E graças a Deus deu tudo certo, cara. Graças a Deus. Fala, Cláudio. Nem você, nem eu, nem eu. Só endossando as palavras do Lira mesmo, porque realmente o grupo passava para o torcedor tricolor uma união muito forte, né? A gente via ali Rogerinho, Dejair, Lira, Leonardo. O Ezio não jogou muito, né? Porque eu acho que ele teve uma contusão, aí quando ele voltou ele estava meio fora do ritmo de jogo. O Leonardo, inclusive, marcou gol na final. Marcou o segundo. O segundo gol, Renato fez o primeiro, Leonardo o segundo, e Renato, que o nosso querido Léo Feldman botou na súmula até hoje. O gol é do Ailton, não é do Renato Gaúcho. Então, que, aliás, o Léo Feldman teve uma participação, pô, ele foi macho, ele segurou. O Léo Feldman é um cara muito correto. Léo Feldman era um hábito decente. Então, pô, foi lá e segurou. Meu abraço, que eu falo pro Léo, você é o maior árbitro do mundo, porque apitou aquela final e foi corretíssimo. Pô. Então, mas aí eu queria, para sair um pouco do foco do grupo, eu queria saber da importância do Papai Joel naquele grupo ali e como era a convivência do Joel Santana com os jogadores. O Joel sempre foi, né? O Romário sempre fala isso nas entrevistas, um bom malandro. Sabia como ninguém administrar, entendeu? E naquela época ali tinha jogadores experientes e difíceis. Realmente, mexer com jogador não é fácil, não, meu irmão. Eu fui treinador aí no América e no Barra da Tijuca, eu sei como é que jogador é complicado. E o Joel soube administrar muito bem, entendeu? O próprio Renato, o Dejaí, que eram jogadores com personalidades assim fortes e difíceis, até o treinamento mesmo, às vezes um não queria treinar, aí o outro já cobrava, o Joel falou, ou vai todo mundo ou não vai ninguém. Então, realmente, ele tinha um grupo na mão, entendeu? Tinha um grupo na mão, e por isso que deu certo. Como é que foi o jogo? Fala, Odair, desculpe. Uma colocação para o Lira, naquele jogo que ele teria em Três Rios, foi contra o Entrerriense, Fluminense 3-0, foi no domingo à tarde. E o clube deu uma confiança para aquele octogonal. E naquele octogonal decisivo, o Fluminense só tinha um ponto ganho, tinha que vencer todas as partidas para conseguir chegar ao título. E o jogo emblemático, o Lira vai se lembrar bem, foi no estádio Caio Martins, à tarde, contra o América. O Fluminense mandou no jogo, o Djaí fez um golaço, ele cortou para dentro, bateu na trave e na outra atrás. Lembra disso, Djaí, Lira? Lembro, golaço do Djaí. E o jogo complicado pra gente, que o América tinha um time bom, né? Um time difícil de ser batido, né? E na verdade, é o seguinte, você falou uma coisa importante, a gente tinha que ganhar as partidas mesmo para poder chegar, né, na final. E deu tudo certo, a gente foi eliminando os adversários e foi fortalecendo, o grupo foi
pegando uma confiança assim, muito grande, e graças a Deus deu tudo certo. Até eu consegui fazer gol, pô. Olha só, em relação à partida em si de 95, como é que era com a bola rolando na decisão Fla-Flu? Os caras do Flamengo ficavam sacaneando, provocando, vocês provocando. Como é que estava o clima dentro do campo? Porque era o centenário do Flamengo, o Flamengo chegando cheio de moral, o ataque dos sonhos com Sávio e Romário, o Branco lá atrás e bababá, a Fla-Press, como sempre, botando o Flamengo muito acima do que era, na minha modestíssima opinião, era melhor, era muito melhor. Enfim, eu acho que não era tudo isso, tanto é que o resultado foi favorável a gente. Como é que estava o clima dentro do campo? Bom, na verdade, mas era o seguinte, entre os jogadores eu não vi assim uma coisa, nada de absurda não, arrogância. O que eles tinham ali era uma confiança em saber que realmente a qualidade do time do Flamengo era melhor do que a nossa. E isso aí foi falado no vestiário, na concentração, no próprio dia a dia nosso lá, o seguinte, a qualidade deles, gente, vamos entender, pode ser até melhor. Agora, na vontade, na pegada, eles não vão ganhar da gente. Era o que a gente sempre falava, um pro outro. Então, não tinha isso. E na verdade, eles estavam tão confiantes que eles já tinham a churrascaria já pronta. Para depois dali, do título, eles já iam comemorar. Irem comemorar, entendeu? Então, ali, se deram mal, a gente deu tudo certo, a gente fez o gol na hora certa e Papai do Céu também nos ajudou, né? Daquela bola ter entrado, pego na barriga do Renato, a jogada do Ailton e a gente ter ganho aquele título aí que foi de fundamental importância pra gente. Só lembrando que a churrascaria boa foi o Porcão, que a comemoração do Fluminense foi no Porcão da Barra da Tijuca. Eu estava lá com você, inclusive, entre outros, e chegou aqui eu não estou como jornalista, como jornalista, aqui eu estou mais como um admirador do Lira, um torcedor do Fluminense, e em determinado momento, devia ser 2h30 da manhã, eu estava lá, eu subi em cima da mesa e puxei o hino, fui eu que fiz aquilo, aí todo mundo subiu na mesa, o Lima estava do meu lado, subiu comigo, hoje ele é pastor, mas fala para ele, você acha que ele trava? Nós cantamos o hino, o Joel ficou numa salinha mais ou menos à parte na churrascaria, foi uma loucura, Pica-Pau, Pierre, o Odair e Cláudio, quem está nos vendo agora, o Mazelão aqui subiu em cima da mesa da churrascaria e começou a puxar o hino, e larguei o microfone quando acabou o jogo, e dei volta olímpica no time. Cara, eu enlouqueci. Você, jornalista, não pode fazer isso. Eu caguei, eu falei, eu sou Fluminense. Claudinho, faz a pergunta para o nosso grande Carlos Augusto José de Lira, que nasceu em Brasília no dia 2 de abril de 1966. Completou agora mais um aninho, está com 55 aninhos, está bem, está careca, mas ele ainda está ficando quase careca, mas o Lira é cabeça branca e tal. Você também tem cabelo branco, Cláudio, o daí que é o mais novo. O Lira é de 66, assim como eu, né? Eu também sou de 66, sou de junho, o Lira é agora de... Abril. Abril. Então é o seguinte, o que eu vou falar pro Lira? É só agradecer, né, o que ele fez pelo torcedor do Fluminense, pelo nosso clube. Eu ia agradecer a presença dele aqui no nosso programa também. Obrigado aí por participar, Lira. Poxa, é a primeira vez que eu bato um papo assim contigo, então só falar que tu é um cara gente fina pra caramba, bom de resenha, o programa fluiu legal pra caramba, acho que o torcedor tricolor está sendo bem presenteado aí com esse bate-papo e relembrando histórias maravilhosas aqui do nosso Fluminense. Lira, obrigado pela sua participação, um grande abraço, cara. Antes que você responda, a gente não está encerrando o programa ainda não, mas tem duas perguntinhas, o Cláudio agradeceu, e o Pavaré falou muito, cortando. Tem alguma história que você de 95, outra história do Fluminense, que você não contou e poderia nos dar esse prazer? Cara... teve uma depois do título, que eu fiz um churrasco na Barra da Tijuca, convidei os meus parceiros para chegarem lá 11 horas, eu fui chegar às 6 horas da tarde. Rapaz, você é pontual, hein? Pontual, o pessoal queria me matar, velho. Eu falei assim, cara, eu fiquei tão feliz, a gente comemorou tanto, cara, esse título, que eu acabei trocando negócio de horário. Era 11 horas da noite, eu fiz 11 horas da manhã, e todo mundo com fome, meu irmão. Chegou eu com
chega com as caras, com o negócio tudo dentro do carro, meu. Os caras queriam me matar, velho. Só não me mataram porque a gente estava comemorando ainda o título. Odair Júnior, uma pergunta para o nosso Lira. O Lira, primeiramente, agradecer a participação dele com a gente aqui, como já frisou o Claudio Cotti, um baita lateral esquerdo. O Lira, ele conseguiu, ao longo do tempo, quando ele começou a carreira, ele tinha uma certa deficiência no sentido da marcação. Ele apoiava sempre com facilidade, mas com o passar dos anos, ele conseguiu conciliar a marcação e com a facilidade de apoiar. Então, se tornou um lateral moderno. Marcava bem e apoiava bem, além de saber cruzar. E o Lira, depois, eu não tenho nem visto mais, já tem um bom tempo que eu não vejo. Ele começou a prestar os seus serviços dentro do showball, grama sintética. Eu cansei de ver jogos aí de showball do Fluminense, ele jogando pelo Fluminense na esquerda, ali brincando e jogando bem. Ainda bate alguma bolinha ainda, Lira? Ele está em atividade para manter a forma, pelo menos? Eu gosto muito de jogar futebol, né? Na praia, antes dessa pandemia, a gente estava jogando bastante lá. E como acabou a situação lá do showball, que a gente se divertia, encontrava a turma, e a gente gostava de jogar aquele joguinho ali, também acabou, né? E a gente joga de vez em quando umas peladinhas aí que o pessoal chama, mas só que grama sintética, cara, judia muito da gente, entendeu? O tendão, aí já dói o joelho, aí você joga num dia, no outro dia para andar já tá ruim. Então, eu evito, né? Quando é grama natural, lá na casa do Romário, quando, né, faz a pelada dele lá, a gente vai, porque é grama natural, o impacto é menor, entendeu? Então dá pra jogar um pouquinho. E a gente não pode deixar de jogar não, porque, caramba, cara, é o que a gente gosta ainda de fazer, e bater na bolinha também, porra, a gente sente aquela saudade, entendeu? Então, enquanto puder, tá podendo correr um pouquinho, jogar uma peladinha de vez em quando, a gente vai e faz, entendeu? Porque realmente dá saudade. Você está fazendo o quê para encerrar agora, Lira? E a gente vai te agradecer mais uma vez, que foi maravilhosa a sua entrevista aqui no Que Delícia, que nas redes sociais do Marcelo Johan, no Facebook, página e perfil do Ricardo Mazella, no canal Fluminense, que o Claudio Cotti comanda com muito brilhantismo, e vai se espalhando esse programa com vários compartilhamentos. Você está fazendo o que hoje, cara? Pois, na verdade, eu trabalho com o deputado Bebeto, né? Já tem 3 mandatos e eu trabalho como assessor, né? Assessor do Bebeto. E também a gente faz, assim, por exemplo, esse ano mesmo a gente já teve no Goitacás, né? Na verdade, o ano passado, a gente esteve lá em Goitacás, o Bebeto ajeitou lá para fazer um trabalho lá com o Lúcio, treinador, disputamos lá e retornamos, entendeu? Fui lá como auxiliar do Lúcio. E agora, assim, aguardando alguma coisa aí de treinador, né? Pode ser que eu volte aí pro Barra da Tijuca, não sei, até porque o patrão lá é tricolor, né? E o Adilcinho, né? E gosta muito do time dele em evidência. Pode ser que eu venha fazer alguma coisa lá, ajudar, né? Porque eu gosto muito de ajudar, ver os atletas crescendo, a gente poder ensinar um pouquinho daquilo que a gente aprendeu para os atletas mais jovens. Tá certo, então. Eu acho que falamos tudo, né, galera? Aqui no Que Delícia. Faltou alguma coisa, Cláudio ou Odair? Que vocês... Está tudo colocado, bem colocado pela gente aí. Tá certo, a resenha foi bacana, foi gostosa, um bate-papo, aquele bate-papo, só faltou o Birico-Tico. Na próxima vai ser isso. Depois dessa pandemia a gente vai fazer. Se Deus quiser. Verdade. É verdade. Quer falar mais alguma coisa para fechar o programa, Lira? Não, é só mesmo um agradecimento mesmo a vocês aí. Obrigado, Mazella, pela oportunidade. Obrigado aí, Odair. Obrigado, Cláudio. O dia que quiser, a hora que quiser, é só ligar para a gente bater essa resenha aí, que vai ser muito importante. Espero que eu tenha contribuído de alguma forma aí. Um grande abraço aí para os torcedores aí. Saudações tricolores. Um grande abraço aí pro torcedor aí. Você contribuiu, não no programa, você contribuiu, meu irmão, para a história do Fluminense Futebol Clube. Você construiu uma história linda no Fluminense. Você participou e foi responsável por um dos maiores títulos da nossa história, o de 95, da maneira que foi, no centenário do Clube de Remo, com o time que eles tinham, e no final eles têm que abaixar a cabeça para a gente, e a vida inteira eles vão ter que engolir o título do gol de barriga do Renato, a entrada na bola do Lira em cima do Fabinho, que não foi falta, o Lima, que quase quebrou o sábio só na cabeça de torcedores do Flamengo, não foi nada disso,
Então, eles têm que realmente respeitar essa camisa tricolor, esse escudo aqui, eles têm que ser respeitados, entendeu? E você, irmão, você colaborou para essa história crescer e ser muito enaltecida. Então, obrigado, em nome da torcida do Fluminense, você é uma pessoa querida, você não foi criado no Fluminense, mas a camisa do Fluminense lhe caiu muito bem e você a vestiu com honradez, com decência e com isso contribuiu e muito para essa história já centenária, para essa história já grande, fantástica, não só dentro do campo, mas fora do campo, você é um dos responsáveis por isso. Em meu nome, obrigado. Em nome de todos, eu agradeço a sua presença aqui no Que Delícia, agradeço por ter jogado no meu Fluminense, no nosso Fluminense, de Odair, de Cláudio, de milhares de milhões de pessoas, e essa é a finalidade do programa, mostrar que essa história foi construída por vocês, Lira, por vários personagens que souberam e entenderam a importância de vestir essa camisa. Então, para finalizar, eu só agradecer a todos. Semana que vem teremos mais um grande entrevistado, mais um como Lira, que enalteceu e engrandeceu a nossa história, honrou a nossa